Em educação financeira existem alguns jargões usados para guiar investidores. Eu mesma comecei nos ativos tradicionais e segui muitos desses preceitos, né? Mas quando eu comecei a estudar Bitcoin, eu percebi que ele muitas vezes batia de frente com esses jargões famosos entre os educadores financeiros, né? Como, por exemplo, valorização passada não é sinal de valorização futura, fazer o dinheiro trabalhar para você e tesouro direto é o ativo mais seguro. Pois é, esse vídeo é polêmico, eu vou questionar aqui muita coisa que se ouve por aí e que se tem como verdade absoluta. Então, tá preparado aí para rever conceitos e mudar paradigmas? Hoje nós vamos contrapor muito do que você já ouviu e te mostrar por que o sistema financeiro tradicional possui muitas crenças que estão sendo desconstruídas pelo Bitcoin. A primeira crença ou jargão que o Bitcoin desmancha é a frase: valorização passada não é sinal de valorização futura. Ativos tradicionais não são previsíveis. Um título de uma empresa ou de um governo podem mudar suas políticas e propriedades a qualquer momento. Como os fundamentos são facilmente modificáveis, não tem como garantir que no futuro o título não vai mudar e com isso a performance vai mudar também. Por isso que no sistema Fiat essa crença ela faz sentido. Até porque ninguém tem bola de cristal e os cenários mudam o tempo todo. Bitcoin muda esse jargão e a gente pode dizer que a valorização passada dele é sinal de valorização futura por causa das propriedades imutáveis do Bitcoin que não se modificam de acordo com o cenário. E aqui eu tô falando dessas seguintes propriedades: escassez, descentralização, distribuição dos nodes e mecanismo de consenso. O preço do Bitcoin é completamente mutável porque depende mais da psicologia de quem compra do que de propriedades físicas, matemáticas e computacionais. Bitcoin é imutável porque o seu código já está programado e não vai mudar seus conceitos básicos. A gente já sabe como vai ser a emissão dos novos Bitcoins com 100 anos de antecedência. A valorização dele é causada pela escassez matemática, pelos choques de oferta que causam picos de valorização cíclicos, né? E que essa programação não vai mudar. Mesmo com mudanças de cenário econômico, Bitcoin não depende de governos, nem de empresas e nem das moedas fiat. Ele é um sistema financeiro independente e alternativo que está sendo monetizado. O preço ele pode mudar, mas os fundamentos não mudam. Bitcoin tem crescido em adoção também, em poder computacional, e é uma antítese aos bancos centrais no sentido que não permite desvalorização via inflação, via impressão de dinheiro. Como o Bitcoin não muda, mesmo frente a cenários desafiadores, a tendência dele é de valorização no longo prazo. É claro que sempre a gente vai ter riscos imprevisíveis para o Bitcoin falhar, né? Mas por mudança dos seus mecanismos internos é o menos provável. O mais provável são as moedas fiat falharem antes, pois elas estão apoiadas em bolhas de crédito, em impressão de dinheiro e na confiança que as pessoas têm nos governos em controlar a economia, coisa que nunca deu certo, né? A gente está vivendo agora o início de uma das maiores crises econômicas da história, a gente já teve várias outras. Bitcoin não pode ser modificado nem pela pessoa mais poderosa do mundo. Isso quer dizer que ele substitui a confiança nos políticos pela confiança na matemática, na física e na termodinâmica, que são leis universais da natureza. E também é improvável que essas leis mudem. Agora, outro jargão que Bitcoin destrói é: faça o seu dinheiro trabalhar para você. As pessoas escolhem trocar seu dinheiro por ativos que tendem a se valorizar no futuro. Títulos do governo, tesouro direto, ações de empresas, letras de crédito. Mas tudo isso está denominado em uma moeda que perde valor de forma constante. É uma força negativa em qualquer investimento, ou seja, você está investindo para fazer crescer o seu patrimônio, mas por outro lado, a moeda onde você está investindo está perdendo poder de compra. Então, é uma gangorra que, na verdade, fica meio que no 0 a 0 muitas vezes, né? As pessoas foram estimuladas a aprender a investir porque o dinheiro é falho. Ele não conserva valor. E pior, muitas pessoas acham que investindo elas estão ganhando dinheiro, quando na verdade elas estão apenas ali mantendo uma parte do poder de compra, né? Porque muitas vezes os investimentos eles não ganham da inflação. Ano passado, por exemplo, nenhum ativo brasileiro ganhou da inflação. Investir em ativos fiat é como você andar em uma escada rolante invertida, que te empurra para trás mesmo você tentando andar para frente. Por isso que não existe isso de fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E agora, bom, né? Haters, joguem as pedras. Isso porque o seu dinheiro, ele é
Fiat, ele está sempre trabalhando contra você por causa da inflação. O único dinheiro que de fato trabalha pelas pessoas é o Bitcoin. É uma reserva de valor em adoção que está sendo monetizada conforme a adoção vai avançando. Isso quer dizer que Bitcoin se valoriza exponencialmente porque as pessoas percebem que as Fiat são um cubo de gelo, estão derretendo. É uma saída para qualquer um que queira proteger o seu patrimônio da desvalorização Fiat, da censura, do confisco por terceiros e que cansou em confiar em políticos para criar políticas monetárias e econômicas saudáveis, coisa que nunca aconteceu. A gestora Fidelity lançou recentemente um estudo projetando a valorização do Bitcoin conforme a adoção dele crescesse. Bitcoin é considerado uma nova tecnologia financeira, um novo tipo de dinheiro. E por isso, uma das formas de tentar aí projetar sua valorização é comparar com a adoção de outras tecnologias. A Fidelity comparou com a velocidade de adoção da internet. Até porque o Bitcoin é considerado a internet do valor. Então, se a internet descentralizou a informação, o Bitcoin descentraliza o acesso ao valor incensurável, apolítico e anti-inflacionário. Na linha azul está a adoção dos celulares, tecnologia bastante disseminada já na nossa cultura, né? Todo mundo praticamente aí tem celular. Eles projetam que até 2030 um Bitcoin deve valer entre 343 mil dólares se Bitcoin tiver uma adoção aí parecida com a da internet. E 1,2 milhão de dólares se a velocidade de adoção for parecida com a dos telefones celulares. Nada mal, né? 7 anos talvez para essa projeção aí acontecer, falta pouco. Essa projeção positiva de valorização faz sentido porque se a gente observar o gráfico do Bitcoin em escala logarítmica, é o que está acontecendo. O Bitcoin ele tem se valorizado exponencialmente, como qualquer nova tecnologia. Ele tem, claro, muita volatilidade, né? Quedas enormes que dão medo em muitas pessoas, mas a subida sobrepõe no longo prazo as quedas de curto prazo. Como os fundamentos do Bitcoin não mudam, muito pelo contrário, né? Se fortalecem conforme a adoção avança, fica cada vez mais difícil parar essa bola de neve de feedback positivo. E esse é um baita momento para estudar e mergulhar de vez no Bitcoin. Se você está começando agora e quer aprender como estruturar os seus aportes, entender os fundamentos e como comprar e guardar Bitcoin com segurança, a gente te ensina tudo isso e muito mais no Bitcoin Starter. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você se inscrever na espera da próxima turma. E a última crença que a gente vai rebater aqui hoje é: Tesouro Direto é o ativo mais seguro, é muito difícil um governo falir. E agora eu já tô magra, seca de tanto que me tocaram pedras. Bom, ok, governos falirem é algo meio catastrófico, mas também não sustenta essa afirmação de segurança toda. Títulos públicos não são tão seguros porque dependem das decisões de terceiros, de bancos centrais, que muitas vezes se dizem independentes, mas igual acabam defendendo a vontade política de quem está no poder. Bancos centrais no mundo todo mantiveram taxas de juros excessivamente baixas em 2020 e 2021. E isso causou uma onda de valorização negativa. Os títulos acabaram perdendo para a inflação. Isso quer dizer que não precisa o país afundar e falir. Basta uma pitadinha aí de interesse político, impressão de dinheiro e manipulação das taxas para quem investe em tesouro direto perder dinheiro para a inflação. Olha o que aconteceu com o Sri Lanka recentemente. O país foi à falência e está buscando resgate com o FMI. A própria Argentina já foi resgatada várias vezes pelo FMI, senão também já tinha falido. O Brasil já foi resgatado pelo FMI em diversas vezes nas últimas décadas e ainda hoje possui uma dívida de 90% do PIB com a instituição. Isso quer dizer que é difícil um país falir porque ele pede emprestado para outros países, como Estados Unidos e Europa. Isso quer dizer também que países acabam recorrendo à impressora de outros países quando a sua própria impressora quebra. Por isso que Bitcoin é considerado por alguns investidores como um seguro contra o colapso sistêmico da economia controlada pelos bancos centrais. Parece arriscado, né, quando a gente observa a volatilidade, mas quando se percebe que nenhum banco central no mundo consegue modificar as regras do Bitcoin, como eles fazem aí com as taxas de juros, Bitcoin se torna um dos poucos ativos não correlacionados ao sistema Fiat nas suas propriedades. Então, apesar do preço ainda seguir as dinâmicas de ações e ativos de risco, em nada esses ativos implicam no código do Bitcoin. Bom, existem muitas outras crenças que a gente poderia rebater com o Bitcoin, mas eu acho que por hoje a polêmica já foi suficiente. Deixa aí um pouco para os próximos vídeos. Se você quer entender mais como o Bitcoin funciona e aprender a inserir o Bitcoin aí na sua estratégia de investimentos, clica no link aqui embaixo que eu vou adorar. Eu e Carol, a gente vai adorar te receber na nossa plataforma onde a gente ensina tudo sobre Bitcoin
a gente vai te ensinar também a acelerar a sua soberania financeira. Até a próxima e opt-out!